Bom, no começo da epidemia eu confesso que eu não acreditei muito, assim, não que eu não tenha acreditado na epidemia em si, mas eu não conseguia entender o porquê que as pessoas estavam fazendo um drama, né, vamos pôr assim, um drama se a taxa de mortalidade era muito baixa. Eu tentei me informar melhor, li alguns artigos, saiu também muita coisa, né? Porque como é uma doença recente, a gente não sabe tudo sobre ela de cara, a gente vai descobrindo aos poucos. Inclusive, talvez daqui a algumas semanas as informações que eu tô passando pra vocês nesse vídeo já não sejam tão boas. Mas eu fui me informar a respeito pra saber o porquê que, né, tava esse auê, a doença ainda não tinha propriamente chegado no Brasil nessa época, mas eu comecei a ver que o problema são os casos de crise respiratória muito grave e aguda. Porque o que foi divulgado na mídia, o que a gente teve, assim, o primeiro contato, né, que o coronavírus, ele daria uma gripe leve e ok. Mas na verdade isso foi a doença mais próxima que as pessoas puderam falar para poder comparar com o coronavírus. O problema do coronavírus hoje já se sabe que ele não é uma gripe leve, que ele tem alguns sintomas sim parecidos com a gripe, mas que o grande problema dele são as crises respiratórias graves. Por que isso é um problema? Porque o SUS e nenhum outro sistema de saúde do mundo está preparado para atender um pico de casos seja de coronavírus, de H1N1, de qualquer outra doença, se isso depender de muitas internações. Todos os hospitais, eles trabalham com um número X de aparelhos respiratórios, de leitos, e quando a gente tem um boom de pessoas precisando disso, talvez a gente não tenha o suficiente para atender todo mundo. Aí, o que a gente tem? A gente tem um artigo saindo na Science, todas as informações que eu tô trazendo nesse vídeo são informações que eu busquei em artigos científicos, na mídia, mas na mídia de qualidade, para que eu não falasse nenhuma besteira. Mas se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir aqui embaixo nos comentários. Então, o que esse artigo da Science vem falar? Que 79% das transmissões que são feitas do coronavírus, elas são feitas com pessoas assintomáticas. O que é você ser assintomático? É você não demonstrar nenhum sintoma. Então você não vai ter febre, você não vai ter falta de ar, você não vai ter tosse, você não vai ter nariz escorrendo, você não vai ter nada. Você vai estar ótimo. E cara, 79% é um número muito expressivo. E o que acontece? Essas pessoas, elas não têm sintoma. Então, elas não vão ser diagnosticadas. Elas não vão procurar um centro de saúde para saber se elas estão com coronavírus ou não. Porque elas estão bem. Aparentemente, elas estão super bem. Então, o que acontece? 86% das infecções de coronavírus, elas não são diagnosticadas. Então, olha o problema que isso pode acontecer. Esse é um dos motivos que a transmissão está ocorrendo tão rápido e está se espalhando de uma maneira absurda. Porque tem muita gente que está contaminada, não sabe que está contaminada, não tem sintoma e continua levando a vida normalmente. E ela está contaminando outras pessoas e pode acontecer dela contaminar alguém que vai sim ter um problema respiratório grave, que é o que leva a gente para a terceira parte desse vídeo. E a terceira parte seria o que fazer para se prevenir do coronavírus. Então eu vou trazer outro dado de artigo científico para vocês, é da revista New England Journal of Medicine, e essa pesquisa que foi feita, ela demonstrou que o vírus do coronavírus pode estar ativo em superfícies por até 72 horas. Coronavirus! 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 Então, assim, é bastante tempo. E o que acontece, o que eles descobriram nessa pesquisa? Também que ele se mantém viável por até 3 horas no ar,
que eles fazem uma dispersão com aerosol e veem por até quanto tempo esse vírus fica disperso nesse aerosol que eles soltaram. Então, assim, eles viram que tem vírus que pode contaminar outras pessoas por até 3 horas. Mas o que é isso? 6 a 8 semanas depois. De suco não vai chegar nunca. Papai, isso chegou pra você pelo correio. Por isso que é tão importante a gente ficar em casa. A melhor medida de prevenção do coronavírus é você ficar dentro da sua casa. É realmente você não sair. E eu vejo que as pessoas, elas continuam saindo sem necessidade, muitas vezes por dia, pra fazer exercício, pra caminhar, pra ir na padaria, pra pagar uma conta. Então, assim, evitem sair. Se vocês podem pagar a conta dentro da casa de vocês, evitem, façam exercícios dentro de casa. Lá, olha só quanta gente, meu Deus, que falta de senso. Vocês estão surdos? Vocês não viram na recomendação? Vocês querem ir pacificamente ou querem ir pelador? Preferem o jeito difícil, né? The hardcore way, the hardcore way. Vai pra casa! Você quer? Já chega, eu quero ordem! Vai pra casa todo mundo agora! Surdo! Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa! Evaporem! Botamos velho! Sai de casa em 14 dias, todo mundo! Então, assim, vamos pensar nesses 2 dados que eu dei pra vocês, que a maior parte das pessoas que estão infectadas não estão apresentando sintoma e que esse vírus pode ficar por até 3 horas em dispersão no ar. Então, assim, será que é legal sair pra correr, mesmo que você não esteja num local com aglomeração? Mas ali vão ter outras pessoas. Com distância, vão ter com distância, mas vão ter outras pessoas. Então, a medida mais efetiva que a gente pode ter é sim ficar dentro de casa. Depois disso, se a gente tiver que sair, a gente tem que procurar evitar aglomerações, manter a distância de uma pessoa para outra. A minha preocupação maior realmente é não me contaminar e não contaminar outras pessoas. Então, assim, fiquem em casa, evitem aglomerações, mas se tiver que sair, evitem aglomerações. Lave sempre as mãos, porque o sabão ele vai atuar na estrutura do vírus e vai fazer com que esse vírus se desfaça, então ele não vai ter mais atuação. Se eu não conseguir lavar a minha mão, se eu tô no metrô, não vou conseguir lavar a mão ali, usar sim o álcool gel, que também é um importante aliado, mas lavar as mãos também funciona. E espirrar ou tossir com o protocolo do cotovelo, que é colocando a mão aqui. Então, assim, eu queria também trazer outro dado para vocês que saiu na Folha, acho que semana passada, que eles compararam a curva da Itália e da Espanha com a curva do Brasil de contaminados. Então, eles viram mais ou menos quantos contaminados a Espanha e a Itália tinham num X de dias e quantos contaminados o Brasil tinha no mesmo período de tempo. A nossa curva de infecção, ela tá bem pior do que a da Itália e da Espanha. E a gente tá vendo o quanto esses países estão sofrendo agora. Quem pode ficar em casa, fique em casa, faça exercício em casa, converse com seus amigos em casa, aquela saidinha que você vai falar assim, não, mas eu vou ali na casa da minha amiga, que é aqui do lado, ela é minha vizinha. Não vá. Fique em casa, porque você vai estar ajudando a que esse vírus não seja propagado e que o sistema de saúde nosso não fique super aglomerado e que a gente não tenha que fazer escolhas difíceis, seria qual paciente a gente vai ter que atender, qual a gente vai ter que deixar de atender ou não vai dar todo o atendimento que aquela pessoa precisa por falta de local. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá um joinha para eu saber que vocês gostaram e aí fazer mais conteúdo desse tipo. Mas é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo porque eu vi que bastante gente aqui em Botucatu não tava muito bem informada sobre a situação e eu queria de alguma forma tentar ajudar essas pessoas, tá bom?